Ok, então, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês e gratidão por estarem conosco aqui. Hoje que nós temos essa alegria de iniciarmos um novo capítulo, o capítulo 30, e nós recordamos que nós terminamos há 2 dias atrás o capítulo 29 sobre o despertar, e ele, no despertar, nós vimos o quanto o sonho de medo e de dor é o sonho do ego, e a única maneira de nós escaparmos da dor e do sofrimento é permitindo que venha um novo sonho, um novo começo. E nós vimos também dentro desse capítulo anterior, falando sobre o quanto a idolatria aqui do mundo é uma maneira de nós permanecermos no ego, e a alternativa dos sonhos de idolatria, então, são os sonhos felizes do Espírito Santo. E nós concluímos o capítulo anterior, Jesus dizendo lá no finalzinho que sonhos que perdoam são benignos para com todas as pessoas que figuram no sonho, e assim trazem ao sonhador liberação plena dos sonhos de medo. E baseado nisso, nesse novo começo de trazer sonhos, plena de sonhos sem medo, é que nós temos esse novo capítulo, o capítulo sobre o novo começo. Então, só coloquei isso na introdução antes da gente iniciar, mas isso ficará também ainda mais claro durante o estudo de hoje. E antes da gente iniciar propriamente o estudo de hoje, então, vou pedir para vocês se unirem a mim, como a gente sempre tem feito, que nós nos preparamos mentalmente. Podemos usar até uma respiração mais pausada, aquietar os nossos pensamentos superficiais e nos concentrar na nossa verdadeira vontade, que é oferecer a nossa capacidade de aprendizagem ao Espírito Santo. Porque realmente, de fato, nós chegamos num estágio que nós queremos um novo começo. E este começo está na mensagem, está junto ao Espírito Santo. Por isso que ele nos conduza, que seja nosso professor nesse estudo. E assim, nós estamos prontos aqui para vermos. Jesus também colocou uma introdução nesse novo começo, antes de nos dar regras para decisões. Porque as decisões normais que nós temos aqui no dia a dia, elas são tomadas sempre pelo ego, porque isso aqui é o reino do ego. Nós não estamos aqui no céu, nós estamos na ideia de separação. Então, Jesus vai nos ensinar novas regras, mas para isso, antes disso, ele nos traz uma introdução, onde ele diz: o novo começo agora vem a ser o foco do currículo. Então, nós que já completamos, que já chegamos até aqui, que já chegamos na conclusão que a causa de todo o sofrimento e de todas as dores, a causa da insatisfação da nossa mente, do medo da nossa mente, ela sempre está por nós estarmos enganados na nossa mente, por nós adorarmos ídolos. Ídolos. E ídolos mantêm o ataque. Então, o que nós precisamos agora, tipo assim, Jesus dizendo, da teoria nós já sabemos. Agora precisamos partir para algo prático, algo que de fato venhamos a fazer para conosco mesmo. E por isso que ele coloca o foco nesse novo começo. A meta está clara, mas nesse momento precisa de métodos específicos para atingi-la. Então, a meta está clara, como a gente viu, nós queremos
de fato, de volta à paz. Nós queremos uma mente sem medo. Então, essa mente que, sem medo, ela volta de novo a se identificar na paz dos pensamentos de Deus, e essa mentalidade, então, é a nossa meta, mas nós precisamos de métodos específicos de conseguir atingir isso aqui no nosso modo de pensar. A rapidez com que ela pode ser alcançada, essa meta, depende de uma única coisa: a tua disponibilidade para praticar cada passo. Jesus vai nos dar regras, 7 regrinhas aqui, que são modos de pensarmos e de corrigirmos o pensamento quando falhamos nele, mas o sucesso dessas regras está diretamente proporcional à nossa disponibilidade de aceitarmos pensar segundo elas. Cada uma dessas regras ajudará um pouco a cada vez que for tentado. Jesus não está exigindo o sucesso total da primeira vez, mas a cada vez que nós nos lembrarmos dessas regras que ele vai propor e que nós as praticarmos, nós seremos já ajudados. E todos juntos esses passos te conduzem dos sonhos de julgamento aos sonhos que perdoam e para fora da dor e do medo. Esta é a meta. Nós sairmos dos sonhos de julgamento e entrarmos num sonho que perdoa, e esse sonho que perdoa, ele nos leva para fora da dor e do medo. E quando tivermos com a mente totalmente sem dor e sem medo, nós estamos prontos para Deus nos alcançar, para nós voltarmos de novo à nossa consciência do nosso ser. Eles não são novos para ti, esses pensamentos, essas regras que Jesus vai nos colocar. São mais ideias do que regras de pensamento para ti, por enquanto. Então, vai por um sistema lógico, são ideias. Portanto, agora nós precisamos praticá-los por algum tempo, até que venham a ser as regras pelas quais vives. Então, até elas se tornarem um piloto automático, até nós vivenciarmos isso automaticamente, nós precisaremos praticar. Porque o ego não foi de um instante para o outro que a nossa mente se identificou com o ego. Ela praticou muito para se identificar totalmente com a figura projetada pelo ego como sendo o nosso ser. Então, agora nós precisamos praticar outra mentalidade. Agora, nós buscamos fazer com que sejam hábitos de tal forma que venhas a tê-los à mão para qualquer necessidade. Hábitos que não nos deixem na mão, que nunca mais precisemos ser, como ele falou na sessão anterior, escravos. Nós somos escravos voluntários do medo e da dor. Não precisamos mais. Nós podemos praticar essas regras que Jesus vai nos ensinar aqui, regras de pensamento, e seremos livres e no momento, e de tanto praticá-las conscientemente, elas acabarão se tornando hábitos. E quando forem hábitos, não haverá mais não haverá mais nenhuma dificuldade em usá-las automaticamente, nunca mais ser prisioneiro do medo e da dor. Então, essa primeira sessão desse capítulo 30, então, começa diretamente sobre essas regras para decisões. As decisões são contínuas. Não é sempre que sabes que as estás tomando. Então, a cada pensamento, nós, na verdade, estamos decidindo com que sistema de pensamento queremos estar. E dentro desse sistema, cada um depois tomamos também decisões práticas daqui. Então, e isso nós nem sempre nos apercebemos. Mas com um pouco de prática, com aquelas que reconheces, começa a se formar um padrão que te conduz através do resto.
Então, praticando naqueles casos específicos, nos quais nós nos damos conta que precisamos mudar a nossa mente, isso nos levará a criar um padrão de pensamento. Quando tivermos um padrão de pensamento, a gente aplica elas automaticamente a tudo. Então, não precisamos nos preocupar que Jesus está exigindo que pratiquemos a cada pensamento essas regras. Não, praticando naquelas situações que nós reconhecemos que teremos que tomar uma decisão, praticando nessa será o suficiente para criar esse padrão. Não é sábio deixar-te ficar demasiadamente preocupado com cada passo que dás. Então, a própria preocupação já é um empecilho para a aprendizagem. Então, não é sábio nós nos preocuparmos demasiadamente, é levar com leveza. O padrão adequado, adotado conscientemente a cada vez que despertas, ou seja, cada vez que te lembras que isso é um caso específico e pode ser, e 100% todos os casos específicos aqui são do ego, porque são do ego, porque esse reino é do ego, mas quando nós despertamos é quando nós nos damos conta disso. Então, quando nós damos conta disso, então, para ter esse padrão adequado para usar a cada vez que nós nos lembrarmos, vai fazer com que avances bem. Então, sempre que nós nos dermos conta que aqui eu deveria mudar a minha mente, então, Jesus já nos ensinou também que na mente do Espírito Santo, tudo aqui serve para o perdão. Então, a cada vez que ao invés de julgar, eu quero perdoar, eu me dou por conta disso, se eu praticar essas regras, nós avançaremos bem. E se achares que a tua resistência é muito forte e a tua dedicação é pouca, não estás pronto. Só que Jesus sabe que muitas vezes não vamos estar prontos, até aqui ele tem um conselho para nós. E ele diz: não lutes contigo mesmo. Se não estás pronto, reconhece isso e não lutes contigo, mas pensa no tipo de dia que queres e diz a ti mesmo que há um caminho no qual esse dia pode acontecer exatamente assim. Então, se eu me dou por conta que estou aqui num caso específico, é uma situação egóica, mas eu não estou com vontade ainda de perdoar, mas eu sei que eu deveria, porque eu aprendi que é isso que eu quero, então, mas estou resistente e minha vontade é bem fraquinha para ir ao Espírito Santo, não lutar contra si, mas lembrar-se do dia que nós queremos. E nós já vimos a essa altura do estudo que quando Jesus nos diz para nós escolhermos o dia que nós queremos, todos nós queremos um dia onde a paz flua, onde a alegria vem para nós. Claro que Jesus não está falando aqui de coisas de idolatria, por exemplo, que um negócio que feche o negócio, que aquela negociação seja concluída, ou um novo emprego, isso, ou algum benefício para o corpo físico, isso a gente já aprendeu a diferenciar a idolatria do que é o nosso ser, a paz na nossa mente. Então, lembrar do dia que nós queremos. E todos nós, embora que equivocadamente às vezes buscamos ídolos, mas no ápice, lá na ponta da pirâmide, todos querem a paz, todos querem a alegria, embora que possam não saber o caminho e por isso que ainda se utilizam de ídolos para atingir a meta final. Então, ninguém busca segurança pela segurança em si. Ele quer ela porque ele quer ser feliz. Então, Jesus nos ensina a ir diretamente a isso que nós temos direito. Nós temos direitos, como filho de Deus, a uma mente plena
de paz, a um estado de graça, sem nenhuma preocupação. Como Jesus nos falou lá no capítulo, na sessão de ontem, de anteontem, na última sessão que estudamos, Jesus nos ensinou como que é uma mente sem medo, um estado onde nós estamos em profundo contentamento, uma certeza de ser ajudado, uma calma segura de que o céu está contigo. Então, isso é um dia que nós queremos, que todos querem. Então, se esse é o dia, então, se a resistência a perdoar está grande, então simplesmente lembre-se que nós queremos esse estado mental. Então, tenta mais uma vez ter o dia que queres. E agora vem a primeira regra, então, para como pensar para atingir esse estado de paz plena. O enfoque começa como o seguinte. Então, a primeira mentalidade que podemos praticar. Hoje, eu não tomarei decisões por minha conta. Então, isso significa que hoje não vou decidir com o ego, porque por minha conta, como nós aqui é uma figura projetada com o ego e nós estamos identificados com ela quando pensamos que estamos aqui, então ser por conta própria já é ser separação, já é ser fora do nosso ser. Então, a primeira regra para que a paz do céu não seja alcançada é decidir que não vamos decidir nada com a mente do ego, por conta própria. Queremos decidir tudo com a mentalidade do Espírito Santo. Nos lembrar disso antes da tomada de decisão. Isso significa que estás optando por não seres o juiz do que fazer. Então, se não vou decidir por mim mesma, não farei nenhum julgamento. Mas também tem que significar que não julgarás as situações às quais serás chamado a responder. Esse chamado a responder é todo o roteiro projetado já aqui. Então, nós estamos aqui num roteiro já projetado, e todos nós temos um papel dentro do roteiro, e ele virá, quer nós estejamos com a mente do Espírito Santo ou do ego. E dentro desse roteiro, nós precisamos ainda fazer alguma coisa, fazer esse nosso papel. Só que nós não queremos mais julgar essas situações. Simplesmente queremos fazê-las, mas com a mentalidade do Espírito Santo, porque queremos que resulte paz dessas situações. Não queremos mais o julgamento, porque o julgamento, ele nos causa o medo e a dor. Pois se a julgares, terás estabelecido as regras segundo as quais deves reagir a elas. Isso o ego sempre faz. Se eu tomar a decisão por conta própria, eu automaticamente pensarei que terei que reagir às situações, aquela projeção que está colocada no roteiro. E nesse caso, uma outra resposta não pode produzir senão confusão, incerteza e medo. Então, como que o Espírito Santo poderia nos inspirar a uma outra resposta se eu já decidi que eu quero pensar com o ego? Porque se eu penso com o ego manda reagir. O Espírito Santo manda perdoar. E aí, a ideia do Espírito Santo nos tornará confuso, com incerteza e medo, porque a nossa vontade é outra. A nossa vontade não será perdoar, será reagir, será querer estar certo. Esse é o teu maior problema agora. Ainda tomas a tua decisão e então resolves perguntar o que deves fazer. Olhem como Jesus nos conhece.
Ele sabe que na maioria das vezes, quando nós vamos mesmo quando nós damos conta de que queremos ao Espírito Santo, primeiro decidimos o que queremos na decisão, decidimos com o ego, e depois decidimos perguntar o que fazer. Mas nós já tomamos a decisão, nós já decidimos o que nós queremos. Como que o Espírito Santo pode intervir em cima da nossa vontade? A nossa vontade é eu permanecer certo, eu não escolhi por ser feliz. Porque ser feliz é um atributo do amor, é um atributo de Deus. Então, só o Espírito Santo tem a verdadeira felicidade para nós. Mas eu decidi, mas se eu tomo primeiro a minha decisão, e todas as decisões sozinhas são com o ego, então eu decidi pelo conflito, eu decidi pela reação. E depois disso, me lembro do Espírito Santo para ele me ajudar, aí não funciona. E o que ouves, então, se depois que eu decidi o que eu quero, por conta, e depois peço ajuda do Espírito Santo, o que ouves pode não resolver o problema da maneira como encaraste a princípio. Porque o Espírito Santo, se eu quero uma solução que na minha mente eu determinei, e aí eu vou ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nunca vai mandar reagir, ele sempre vai mandar perdoar. Mas eu decidi primeiro que o outro tem que ser condenado, eu o julguei. E aí eu fui no Espírito Santo. E aí a resposta do Espírito Santo, ela não fecha com aquilo que em princípio quis. Isso conduz ao medo, porque contradiz o que percebes e assim te sentes atacado. Agora, o próprio sistema de pensamento se sente atacado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo não está alinhado com a minha vontade. E, portanto, com raiva, isso dá raiva. Se isso acontecer, existem regras através das quais isso não acontecerá. Mas, de fato, ocorre a princípio, enquanto ainda estás aprendendo como ouvir. Então, em princípio, no início da prática do novo pensamento, do novo modo de pensar as coisas que vemos aqui no mundo, nós ainda vamos resbalar nisso. Mas quando resbalarmos em pensar uma coisa com o ego, mas querer que a santidade do Espírito Santo resolva isso, e aí não vai fechar o pensamento do Espírito Santo com o ego, e isso vai produzir raiva, e nós nos dermos conta disso, nós podemos imediatamente mudar a nossa mente. E agora vão vir regras que vão nos ensinar a mudar isso. E agora vem, então, a segunda regra. Durante todo o dia, a qualquer momento em que penses a respeito disso, quando eu me dou conta que eu estou no novo começo, e tenhas um momento quieto para reflexão, dize mais uma vez a ti mesmo qual é o tipo de dia que queres. Né? Queres ser feliz ou queres estar certo? Qual é o tipo? Eu quero ter razão em tudo ou eu quero a felicidade do reino de Deus? Qual é o tipo de dia que eu quero? Os sentimentos que queres ter. Eu quero sentir o amor ou eu quero ter medo, raiva? As coisas que querem que te aconteçam. Eu quero que tudo flua de uma maneira natural, linda, sem confrontamentos, e as coisas que queres experimentar. Então, como que queres te sentir? No conflito ou na paz de Deus? Então, quando nós nos dermos conta durante o dia, quando esquecemos do Espírito Santo, nós nos dermos conta, então nós podemos dizer: se eu não tomar nenhuma decisão por mim mesmo, esse é o dia que me será dado. Então, se eu não decidir por conta própria, eu quero esses atributos do Espírito Santo. E se eu não decidir por mim mesma, isso me será dado, esse dia de paz, que é igual, que é sinônimo de felicidade. Esse dia me será dado se eu não interferir com decisões próprias. Esses dois procedimentos
bem praticados, servirão para permitir que sejas orientado sem medo, pois a oposição não surgirá em primeiro lugar e, portanto, não poderá vir a ser um problema em si mesma. Qualquer situação que nós confronte no nosso dia a dia, se nós praticarmos imediatamente quando sabemos desse confronto e temos que tomar uma decisão na mente, nós praticarmos essa linha de pensamento, o Espírito Santo nos orientará em pensamento sem medo. E aí não surgirá oposição. Mas, ainda assim, existirão momentos nos quais já terás julgado. Então, Jesus sabe que somos as criancinhas que estamos aprendendo pela primeira vez a tomarmos decisões a favor do Espírito Santo com mais fortemente, mais diariamente. Então, ainda resbalaremos. Ainda haverá, mesmo com a prática, haverá momentos que nós já teremos julgado, já teremos caído no ego. Agora, a resposta irá provocar ataque, a não ser que rapidamente endireites a tua mente, a ponto de quereres uma resposta que funcione. Então, se eu resbalei, se eu entrei no julgamento, o julgamento sempre traz uma resposta de ataque, sempre. Julgou, vem o ataque. Então, nós precisamos endireitar a nossa mente imediatamente para ganhar uma resposta que funcione, que não seja ataque, mas que seja aquela que desfaz todos os equívocos e que traga um testemunho de novo de paz. Certifica-te de que foi isso que aconteceu, né? Certifica-te que decidiste por conta própria, Jesus está dizendo, quando parecer que um pensamento falhou, uma situação deu errado. Então, certifica-te que tu não entregaste ao Espírito Santo, caso não te sintas disposto a sentar-te e pedir que a resposta te seja dada. Então, se não estou disposto a ouvir ao Espírito Santo, pelo menos dê-se conta disso, que eu não quis pedir para o Espírito Santo. Eu quis permanecer no ego. Então, aqui entra a honestidade e está tudo bem. Isso significa que já te decidiste por conta própria e não podes ver a questão. O ego é cego. O ego nunca vê a questão como ela realmente é. Só o Espírito Santo vê a questão. E o Espírito Santo sempre vê ou amor ou pedido de amor. Ele não vê ataques. Então, nós podemos mais uma vez vemos aqui que por conta própria não tem como ver a questão. Agora, precisas de uma rápida restauração antes de perguntares outra vez. Então, que decisão que eu devo tomar em relação a esse caso específico? Antes de pedir isso, eu preciso mudar a minha mente se a primeira resposta que me veio não foi a de paz, não foi a de perdoar-me pelo que eu estou vendo, perdoar-me a mim e ao irmão como parte de mim mesmo. E para isso, para mudar essa mente, vem agora a terceira regra. Lembra-te mais uma vez do dia que queres, né? Nós queremos um dia com um novo começo, nós queremos o sonho feliz e não mais o mundo de idolatria do ego. Então, o sonho feliz que substitui o mundo do ego. Então, lembra-se desse dia que queres e reconhece que alguma coisa ocorreu que não é parte dele. Alguma coisa aconteceu que não faz parte do sonho feliz. Então, reconhece que colocaste uma pergunta por conta própria e necessariamente estabeleceste uma resposta nos teus próprios termos. Então, julguei, olhei com o ego e recebi uma resposta com o ego. Isso posso reconhecer pelo sentimento ou pelo estado de percepção que a minha mente está. Se isso aconteceu, então dizem,
Então, percebi que decidi por conta própria. Por isso que a resposta não trouxe paz. Então, eu posso mudar assim, mudar o meu pensamento, dizendo, eu não tenho nenhuma pergunta, porque anteriormente eu coloquei a pergunta, a questão com um ego. Mas se eu quero o sonho feliz, eu quero vivenciar na mente do Espírito Santo, então eu não tenho mais nenhuma pergunta para o ego. Retiro a minha pergunta. Não tenho nenhuma pergunta, eu esqueci o que decidir. Isso nós podemos dizer. Esquecer. Eu tinha ido ao ego, mas agora me dei por conta do quanto resbalei, voltei ao sistema antigo que não me trouxe paz e não quero mais esse sistema, então não vou mais perguntar para esse sistema, não vou mais questionar, não vou mais julgar pelo ego. Por isso que não tenho mais nenhuma pergunta e por isso que eu posso aceitar que eu decidi, que eu esqueci o que decidir pelo ego. Preciso voltar ao Espírito Santo. Isso anula os termos que estabeleceste e deixa que a resposta te mostre qual foi realmente a questão. O Espírito Santo é o único que sabe colocar a questão real do que nós estamos vendo. De todo o conflito que nós percebemos, de todas as coisas de causa de medo, do conflito, de tudo que nos afeta, só o Espírito Santo sabe realmente dizer qual é a questão que está acontecendo aí. E para anular, então, o próprio julgamento, essa questão de decidir que eu não tenho mais nenhuma pergunta para o ego, que eu esqueci como decidir, isso anula o ato anterior. Isso simplesmente apaga a resvalada que eu dei no ego. Tenta observar essa regra sem demora, apesar da tua resistência. Jesus sabe que quando estamos na raiva, principalmente, nós vamos ser resistentes, mas em nome da nossa alegria, nós precisamos observar o quanto antes possível nós estamos escolhendo mal e decidir novamente pelo Espírito Santo, parar de perguntar ao ego. E o teu medo de receber uma resposta diferente do que a tua versão da pergunta, do que a tua versão da pergunta pede, crescerá em velocidade proporcional ao tempo, até que acredites que o dia que queres é aquele no qual consegues a tua resposta para a tua pergunta. Então, por isso que Jesus apela que nós vamos rapidamente ao Espírito Santo, porque na medida que nós procrastinarmos, o quanto mais nos aguardarmos para irmos ao Espírito Santo, proporcionalmente a esse tempo, o medo crescerá e ficará cada vez mais sofrível na nossa mente. Então, fica cada vez mais difícil para nós aceitarmos mudar a nossa mente. Por isso, esse conselho de quando percebemos que permanecemos na mente do ego dentro de um conflito, dentro de uma situação, ou dentro de algo que nós estamos vendo com alguém ou com alguma coisa, e nós nos damos conta que não escolhemos ver essa pessoa, essa situação, essa coisa com o Espírito Santo, que nós o façamos imediatamente, para não permitir que o medo cresça, porque o medo nos fere, para evitar o nosso sofrimento. Porque senão nós vamos continuar querendo a nossa própria pergunta e a nossa resposta, e isso não é um novo começo, isso é continuar dentro do ego. E não a conseguirás, pois ela destruiria o dia por roubar-te aquilo que realmente queres. Nós já escolhemos que queremos um novo começo, nós escolhemos que queremos o sonho feliz, ou o mundo real. Se escolhemos o mundo real, se nós não mudarmos o nosso pensamento, nós vamos sofrer dentro do velho mundo do ego.
Isso pode ser muito difícil de ser reconhecido, uma vez que já tenhas decidido por tua própria conta as regras que te prometem um dia feliz. Então, se nós prometemos a nós mesmos que nós sabemos o que vai nos trazer a felicidade, nós estamos novamente no velho mundo do ego. Não há novo começo nisso, não há mundo real, não há um mundo do Espírito Santo. Entretanto, essa decisão ainda pode ser desfeita por meio de métodos simples que podes aceitar. Essa é a boa nova. Mesmo quando nos dermos conta que ruminamos por tempo demais de novo o velho sistema de pensamento do ego, de novo escolhemos por estar certos ao invés de sermos felizes. E isso nos feriu de novo na nossa mente. Mesmo que permanecemos por um tempão nisso, porque uma mente sem treino ainda não escolhe imediatamente pela correção, ainda assim tem regras de mudar, sim. Tem meios de contornar isso. E agora, a partir da quarta regra, Jesus vai nos ensinar como contornar a resistência, como contornar a culpa por nós decidirmos na mente que nós queremos ouvir somente ao Espírito Santo e ainda estamos resbalando no ego, ainda estamos no sistema do pensamento do ego. Então, a partir da quarta regra, nós vamos ver como que podemos mudar a nossa mente. Se estás tão pouco disposto a receber que não podes sequer abrir mão da tua pergunta, se eu ainda quero estar certa, se eu não consigo sair do ego, podes começar a mudar a tua mente com isso. Então, essa regra muda isso. Eu sei que estou errada, mas eu quero permanecer no erro. Mas eu também sei que eu estou escolhendo não ser feliz. Então, como que eu posso mudar isso? Então, a quarta regra. Pelo menos eu posso decidir que não gosto do que sinto agora. Isso é fácil. Quando nós estamos no ego, eu sei que eu estou certa, eu sei que o outro é o culpado, mas eu posso admitir que isso não me fez feliz. Então, isso nós podemos aceitar. Isso não contradiz a nossa vontade de permanecer no ego. Nós, pelo menos, podemos ser honestos e admitir que, ao decidirmos novamente sozinhos, nós, pelo menos, não gostamos do resultado disso. Não gostamos do resultado de conflito, não gostamos do resultado de ataque, não gostamos do resultado de julgamento. Isso nunca nos traz paz, isso nunca nos traz felicidade. Então, nós não gostamos desse resultado. Isso todos conseguem concordar imediatamente. Isso é óbvio e prepara o caminho para o próximo passo que se torna fácil. Então, depois que eu admitir que pelo menos eu não gostei do resultado, tendo decidido isso, tendo decidido que não gostas do modo como te sentes, o que poderia ser mais fácil do que continuar com? E assim, essa quinta regra, e assim eu espero ter estado errado. Tomara que eu esteja errado. Tomara que eu decidi pelo ego, mas eu me equivoquei. Porque eu não estou feliz, então eu queria estar certo, mas eu estava errado. Eu não estava. O estar certo não me fez feliz. Então, ainda bem que eu estava errado, porque se eu tivesse certo e isso não me fez feliz, não teria mais como escapar disso, eu seria prisioneira desse julgamento, prisioneira desse ataque, prisioneira disso que está me ferindo, que eu não estou gostando. Então, ainda bem que eu posso dizer, eu espero ter estado errado. Só isso. Isso é uma decisão.
Isso funciona contra o senso de resistência e lembra-te que a tua ajuda não está sendo imposta a ti, mas é algo que queres e da qual necessitas porque não gostas da maneira como te sentes. Então, o Espírito Santo nunca é imposto a ninguém. Eu só o necessito porque eu quero ser feliz. Então, na verdade, eu desejo ele. Eu quero o sistema de pensamento da alegria do Espírito Santo. Eu quero esse novo começo dentro do mundo real, dentro do sonho feliz. Porque aquilo que eu vinha fazendo antes não me fez feliz. E eu escolho pela felicidade. É esse dia que eu escolhi. Eu escolhi ter um dia feliz. E como eu não estou me sentindo feliz, então eu decidi por conta própria, e ainda bem que eu estava errada nessa escolha. Porque, na verdade, agora eu me abro para essa nova, para, para essa do Espírito Santo. Essa abertura diminuta será suficiente para permitir que vás adiante com apenas mais alguns poucos passos que precisas para dar, que te permita que precisas dar para que te permita ser ajudado. Então, só isso, só essa pequena abertura o Espírito Santo precisa para ele entrar de novo, de volta no comando da nossa mente, dos nossos pensamentos, e nos inspirar de novo a pensar segundo as leis de Deus. Então, basta que nós nos demos conta que escolhemos mal, mas que não gostamos do resultado e que tivemos enganados quando escolhemos pelo ego. Então, dar-se conta disso é suficiente para o Espírito Santo voltar de novo à nossa consciência. Agora atingiste o momento da decisão, porque te ocorreu que sairás ganhando se o que decidiste não for assim. Então, isso nos faz de novo, isso traz juízo de novo ao nosso pensamento. Isso nos faz pensar de novo que se eu estive errada, então eu posso mudar essa decisão e aí eu sairei ganhando de novo. Até que esse ponto seja alcançado, acreditarás que a tua felicidade depende de estares certo. Então, até nós atingir esse ponto de reconhecer que não ganhamos o dia que decidimos, nós pensaremos que estamos certos. Mas esse tanto de razão já atingiste. Viste que estarias melhor caso estivesses errado. Então, esse pouco de razão, esse mínimo de juízo nós podemos atingir. Se nós que decidimos por conta própria estar certos e confrontamos dentro do ego a situação, se nós já podemos aceitar que se nós estivermos errado, nós ficaremos melhor. Tomara que estivemos errado, porque daí tem um outro jeito. E assim, tendo reconhecido isso, Jesus nos traz agora a sexta regra. Esse diminuto grão de sabedoria. Então, de admitir que eu estaria melhor se eu não estiver certa, se eu estiver errada, escolhi com o ego. Mas se eu me enganei ao escolher pelo ego, isso é um diminuto grão de sabedoria. E isso bastará para levar-te adiante. Isso é o suficiente para seguir adiante. Não és obrigado a nada, mas simplesmente esperas receber uma coisa que queres. Queres um dia de paz, queres a fluidez, queres o amor de Deus, queres tudo que e é o direito do Filho de Deus, não o oposto da paz de Deus. Então, para isso, nós não somos obrigados a nada, mas nós queremos ainda continuar nisso. E por isso, e podes dizer com perfeita honestidade, então por isso podemos dizer, quero um outro modo de olhar para isso. Então, agora que admitimos que se uma
que resbalamos numa situação porque não ficamos em paz, admitimos que escolhemos sozinho, admitimos que estivemos errados, e ainda bem que estivemos errados, porque ao escolher sozinho não fomos felizes. Então, se isso é verdadeiro, então eu quero outro modo de olhar para isso. Isso é uma decisão. Escolhi mal anteriormente, entrei no julgamento, me feri, feri a mim mesma, no irmão e em mim, me feri nessa situação, mas agora quero um outro modo de olhar para isso. Agora mudaste a tua mente a respeito do dia, não quero mais um dia onde eu esteja certa, eu quero o dia, como ele diz aqui, e lembraste do dia que realmente queres, o dia que o Espírito Santo seja o meu professor, porque não existe eu por conta própria, é eu com o ego ou eu com o Espírito Santo, e eu já aprendi que a paz e a alegria vêm do Espírito Santo, e o julgamento, a dor e o sofrimento vêm do ego. Então, agora, escolhendo que eu quero um outro modo de olhar para aquela situação que continuou a me perturbar, onde eu havia escolhido mal, eu realmente estou me lembrando de novo do dia da paz e da alegria que eu quero, onde eu quero que a fluidez venha, o testemunho do amor venha, que a resposta seja ou responder com amor a um pedido de amor, ou se alegrar no amor já oferecido. O propósito que ele tem não mais é obscurecido pela crença insana, segundo a qual o queres com a meta de estar certo quando estás errado. Então, o propósito, quando com a mente totalmente aberta, eu peço que eu quero ver um outro modo, eu estou com a mente aberta, eu já não estou mais querendo estar certo, quando na verdade estava errado, porque o estar certo sozinho com o ego nunca trouxe a felicidade, nunca trouxe a paz, nunca trouxe o sonho feliz ou o mundo real. Assim, o fato de estares pronto para pedir é trazido à tua consciência, pois não podes estar em conflito quando pedes o que queres e vês que é isso que pedes. Então, novamente, eu posso me voltar ao Espírito Santo. Eu quero ver essa situação dentro da mentalidade do Espírito Santo. Eu quero ver isso na paz do Espírito Santo. E assim vem a sétima e a última regra de pensamento, que diz: esse passo final não é senão o reconhecimento da ausência de resistência que para receberes ajuda. Então, Jesus contornou aqui, nessas regras, primeiro estabeleceu o dia que eu quero, e se eu não tomar nenhuma decisão, esse dia me será dado. Mas quando falhei durante o dia em seguir isso, Jesus nos mostrou como contornar a resistência e trazer a mente de volta, a ela escolher novamente, e dessa vez sem resistência, dessa vez voltando-se ao Espírito Santo. É a declaração de uma mente aberta que ainda não está certa, mas está disposta que lhe mostrem algo. Então, nós que ainda precisamos de ajuda, porque não estamos ainda na mente do Espírito Santo, mas como tomadores de decisão que somos, pelo menos já decidimos que queremos ver com a paz de Deus, alinhados à mente certa. Como tomadores de decisão, ainda não estamos de volta na mente do Espírito Santo, mas é isso que nós já queremos. E por isso que nós dizemos aqui a última regra, em relação à nossa própria mente, a como olhar para um caso específico. Talvez haja um outro modo de olhar para isso. O que posso perder
por perguntar: o que custa pedir ao Espírito Santo? Eu quero mudar o meu pensamento. O que eu vou perder se eu pedir para o Espírito Santo? Então, simplesmente com isso, me aquieto, saio de lado do ego e permito a entrada do Espírito Santo no comando da minha mente. Assim, podes agora colocar uma pergunta que faz sentido, e assim a resposta também fará. Tampouco lutarás contra ela, pois vês que és tu que serás ajudado por ela. Então, posso colocar uma pergunta que vá de acordo com o Espírito Santo. Como que eu posso, se eu vejo um pedido de amor, como que eu posso oferecer amor a esse conflito? Meu irmão que está enganado na sua mente, pensa que está me atacando, isso, na verdade, ele está pedindo por amor. Como que eu posso, Espírito Santo, como que eu posso responder a isso? Então, o Espírito Santo nos inspira a ver de outra forma, sem julgamento. É preciso ficar claro que é mais fácil ter um dia feliz se impedires completamente a entrada da infelicidade. Isso aqui parece tão óbvio, mas não é quando nós queremos permanecer certos, quando queremos ainda estar com o ego. Ego é sinônimo de infelicidade. E é preciso ficar claro que é muito mais fácil ter um dia feliz se eu impedir o sistema do ego de entrar, se eu nem precisar mudar a minha mente, se eu simplesmente já me praticar para não permitir que a infelicidade entre de novo para depois endireitar a minha mente, para assim voltar a ter um dia feliz, que foi o que a gente lembrou lá na primeira decisão. Que dia que eu quero ter? O que eu quero que resulte disso? Eu quero que resulte paz e alegria. Mas isso requer prática das regras que irão proteger-te da devastação do medo. Então, nós precisamos praticar essas regras de pensar com o Espírito Santo, porque senão o medo leva a melhor. Quando isso tiver sido conseguido, quando as regras forem piloto automático, quando já forem hábitos, o triste sonho de julgamento terá sido para sempre desfeito. Essa não é uma feliz notícia? Quem que não deseja que o triste sonho de julgamento seja para sempre desfeito? Quem, sabendo quanto o julgamento é uma espada que fere a nós mesmos, ainda quer que o julgamento permaneça vivo na nossa mente? Então, tal é o benefício dessas regras, desfazer esse triste sonho de julgamento. Mas, por enquanto, tens necessidade de praticar as regras do seu desfazer. Então, por enquanto, temos que seguir ainda esses passinhos, porque não é de um instante para o outro que, como tomadores de decisão, vamos decidir definitivamente somente pela paz, somente pela alegria. Vamos, então, considerar mais uma vez a primeira das decisões que são aqui oferecidas. Então, para nos convencer a realmente por que seguir essas regras, Jesus vai continuar a ver mais profundamente a primeira regra, que era: hoje não tomarei decisões por minha conta, que é a primeira decisão para ter um dia realmente de alegria. Nós dissemos que podes dar início a um dia feliz com a determinação de não tomares decisão por tua própria conta. Isso parece ser uma decisão real em si mesma. E, no entanto, não és capaz de tomar decisões por ti mesmo. Então, nós não podemos, não é que nos é proibido tomar decisões por
por conta própria. Nós simplesmente não podemos, porque nós não somos por nós mesmos. Nós somos como tomadores de decisão com um sistema de pensamento ou com outro. Nós para sermos nós temos sistemas de pensamento, e um que nós pensamos que temos é o ego, e outro que nos foi dado por Deus é o Espírito Santo. Então, como que eu vou tomar uma decisão? A primeira regra é que eu não tomarei decisões por mim mesmo. Mas como que eu tomaria por mim mesmo? Na verdade, eu não tomo por mim mesmo. Eu tomo pelo ego, se eu penso que eu estou tomando por mim mesmo. Então, eu já decidi estar pelo ego. Como ele segue dizendo aqui, a única questão realmente é com que ajuda escolhes tomá-las. Quem tu queres para tomar a tua decisão? Ego ou Espírito Santo? Não existe uma terceira escolha. Não existe neutro. Não existe eu ou ego ou Espírito Santo. É eu com o ego, eu com o Espírito Santo. Porque o eu é o tomador de decisão que sequer, na verdade, ele existe, mas eu estou identificado com esse tomador de decisões. Então, identificado com ele, eu preciso de um sistema de pensamento. E aí, a única questão que eu preciso decidir é com quem que eu vou decidir, com o ego ou com o Espírito Santo. Isso é tudo na realidade. Simples assim. Todos os conflitos, todos os casos específicos, todas as situações cotidianas nas quais nós pensamos que precisamos tomar uma decisão, na realidade, só há uma decisão que eu posso tomar. Eu vou agir aqui com o ego ou com o Espírito Santo. O resto virá ou pelo ego ou pelo Espírito Santo, conforme eu decidir. A primeira regra, então, não é coerção, mas uma simples declaração de um fato simples. Então, não estão me limitando, não estão me tirando um direito meu quando eu digo que eu não vou decidir nada por conta própria. Simplesmente estou declarando um fato simples, um fato. Não existe escolha por conta própria. Não tomarás decisões por conta própria, seja o que for que venhas a decidir. Ou estarás tomando com ego ou com o Espírito Santo. De qualquer maneira, nunca estamos tomando decisão por conta própria. Nunca. E a única decisão que nós tomamos é essa. Tudo mais nós pensamos que nós fizemos depois e que nós seguimos depois fazendo depois da escolha, que nós depois atuamos pela nossa escolha. Não. O que vem depois é ou do Espírito Santo, ou inspiração do Espírito Santo, ou é feito pelo ego. Nunca somos nós. Nós somos aquele que decide com quem. A nossa consciência aqui, a parte da mente da qual nós estamos cientes, ela só tem aqui esse poder de escolher com quem que ela vai pensar. Tudo mais vem de com quem ela escolheu. O sistema de pensamento é que oferece o restante. Nós não somos o ego, mas nós, por enquanto, ainda não somos o Espírito Santo, porque pensamos que nos separamos de Deus. Então, nós precisamos escolher. Pois elas são tomadas com ídolos ou com Deus. Então, só tem duas maneiras de fazer uma escolha. Ou escolhemos com ídolos, que é o ego, que é pelo benefício da idolatria, das coisas separadas, das coisas que irão nos ferir, ou a favor de Deus, que é do seu reino, da sua paz, do seu bem-estar, da sua bênção, da sua benignidade, da sua luz. E pedes ajuda ao anticristo ou a Cristo. E aquele que escolheres unir-se a ti, e te dirá o que fazer.
Isso precisa ficar bem claro. A gente teve, há 2 aulas atrás, uma sessão inteira sobre o anticristo. E só existe o Cristo, o anticristo. O anticristo não é uma besta lá fora, separada, ou alguém a ser temido. Ou nós nos identificamos com o anticristo quando estamos com o ego, ou nós somos o Cristo porque ouvimos ao Espírito Santo. E assim como nós escolhemos, assim isso se unirá à nossa mente, assim será a nossa experiência. O teu dia não é ao acaso. Tudo vem ou conforme pedir ao ego, ou conforme pedir ao Espírito Santo. Não existe acaso. Ele é determinado por aquilo com o qual escolhes vivê-lo e pelo modo que o amigo a quem procuraste para pedir conselhos percebe a tua felicidade. O ego tem um jeito estranho de pedir a nossa felicidade. O ego percebe a nossa felicidade através do ataque e através do julgamento, quando, na verdade, o seu propósito é que que nós perpetuemos a ele a crença da separação. O ego de amigo ele não tem nada, ele não está nem aí para a nossa mente sofredora. Então, não existe acaso. Ou nós estamos escolhendo por conta própria, e, na verdade, não existe conta própria, e isso é sinônimo a escolher com o ego, ou nós pedimos ao Espírito Santo como atingir, como que ele percebe a felicidade. E o Espírito Santo sempre vê a felicidade de um modo diferente do ego. O ego vê a felicidade através do julgamento. O Espírito Santo vê através do perdão, porque tudo está sendo ensinado na ilusão. É sonho, não é real. Não há confrontamento entre o Filho de Deus. Então, perdoe o que está vendo. Então, o Espírito Santo vê a felicidade de um modo muito diferente, totalmente oposta à do ego. Tu sempre pedes conselho antes de te decidires por qualquer coisa que seja. Quer estejamos cientes disso ou não, nós não somos o que faz a coisa. Nós meramente, dentro da ideia de separação de Deus, com a qual nós falsamente nos identificamos, nós apenas permanecemos com o poder de pedir com quem que queremos ver esse sonho projetado. Deixa que isso seja compreendido e verás que não pode existir coerção aqui, nem justificativas para resistência para que possa ser livre. Só o Espírito Santo é livre porque Deus é livre. E o Espírito Santo é de Deus. Então, para nós sermos livres, não está sendo imposto aqui que nós não podemos mais ter ídolos. Simplesmente a liberdade não está nos ídolos. O aprisionamento está nos ídolos. O aprisionamento está no ego. Então, para nós sermos livres, para nós sermos felizes, não é que algo esteja sendo imposto. Eu preciso escolher pelo sistema de pensamento que é livre. O ego é prisão. Como que uma prisão pode me ensinar a ser livre? Então, eu preciso voltar para o Espírito Santo por escolha própria, por decisão, porque não há outro modo de ser livre e eu quero ser livre. Não existe liberdade em relação ao que não pode deixar de ocorrer. Então, não existe liberdade em relação ao que não pode deixar de ocorrer. Se eu escolhi pela prisão do ego, eu vou ferir-me e sentir-me prisioneira. Se eu escolhi pela liberdade do Espírito Santo, serei livre de espírito. A paz do Espírito me alcançará. E não tem como mudar isso.
E se pensas que existe, se eu penso que eu posso mudar isso, não podes deixar de estar errado. Se pensas ainda que o ego vai te oferecer alguma coisa que tu queres, então não podes deixar de estar errado. Porque todos nós, como criação de Deus, nós queremos os mesmos atributos de amor de Deus. E se nós pensamos que o ego pode nos oferecer isso, então nós estamos errados. A segunda regra, do mesmo modo, não é senão um fato. Lembra da segunda regra, que é: se eu não tomar nenhuma decisão por mim mesmo, esse é o dia que me será dado. O dia do mundo real, do sonho feliz, na felicidade me será dada. Então, essa segunda regra também é apenas um reconhecimento de um fato. Se eu não tomar nenhuma decisão por conta própria, ou seja, com o ego, então, se eu não decidir pelo ego, então automaticamente estou com o Espírito Santo. E ele me dará o dia do novo recomeço, o dia da paz e da alegria. Pois tu e o teu conselheiro têm que estar de acordo em relação ao que queres antes que possa ocorrer. Então, antes do dia me ser dado, eu preciso estar em harmonia, em acordo com o sistema de pensamento. Então, antes de qualquer coisa, de uma resposta vir, eu preciso estar alinhado, eu sempre estou ou no ego ou no Espírito Santo. Então, nós temos que nos voltar primeiro ao Espírito Santo para depois ouvir a resposta dele. E não primeiro decidir pelo ego a pergunta e daí depois voltar ao Espírito Santo querendo que o Espírito Santo responda pelo ego. Isso não funciona. A escolha tem que, pelo qual sistema de pensamento que eu quero estar, precisa vir primeiro. Por isso que se eu não tomar nenhuma decisão, esse dia me será dado. Se eu não escolher pelo ego, é o Espírito Santo que estará no comando. É só esse acordo que permite que todas as coisas aconteçam. Nada pode ser causado sem alguma forma de união, seja um sonho de julgamento, que é do ego, ou a voz por Deus, que é o Espírito Santo. Então, nada pode ser causado sem o ego, sem o Espírito Santo. Não existe algo neutro, não existe uma terceira alternativa. Não existe eu com nada. Existe ou eu estou em união com o sonho de julgamento ou com Deus. Decisões causam resultado porque não são tomadas em isolamento. Justamente porque eu não tomo sozinho é que elas causam resultado. Se fosse neutro, eu decidindo com nada, uma decisão elevar, um número elevado a zero sempre dá zero. Eu pensando sem nada, sem sistema de pensamento, não surge pensamento. Não há decisão. Só acontece um fato depois da decisão se eu estou em união com um sistema de pensamento. Por isso que as decisões dão resultado. Elas são tomadas por ti, pelo teu conselheiro, para ti mesmo e também para o mundo. Então, o mundo todo, o nosso mundo, porque ele ainda está contido na nossa mente, sempre que eu for ao meu conselheiro, seja ego ou seja o Espírito Santo, toda decisão que eu tomei, eu a vou ver em mim mesma, para mim mesma, e o mundo, e no mundo também. Se eu decidir pelo ego, eu vou ver o mundo do ego. Se eu decidir pelo Espírito Santo, eu vou ver o mundo corrigido do Espírito Santo, que nós chamamos de mundo real, ou sonho feliz, um mundo sem julgamentos. Tu ofereces ao mundo o dia que queres, pois ele será aquilo que pediste e irás reforçar o domínio do teu conselheiro no mundo. Vejam o poder disso.
Ou eu estou oferecendo que o mundo inteiro seja do Espírito Santo, porque eu me uni ao Espírito Santo, ou eu estou oferecendo o mundo inteiro que ele seja um prisioneiro do ego, porque eu estou no ego. Tal é o poder da escolha, tal é o poder da decisão com quem que eu quero pensar. Quem é o Senhor do mundo para ti hoje? É o ego ou é o Espírito Santo? Que tipo de dia decidirás ter? Queres ter um dia feliz ou queres ter um dia onde esteja certo? Um dia do ego ou um dia do Espírito Santo da paz? Basta que hajam duas pessoas querendo ter felicidade nesse dia para prometê-la ao mundo inteiro. Basta que duas pessoas compreendam que elas não podem decidir sozinhas para garantir que a alegria que pediram seja totalmente compartilhada. Então, vejam como é forte que o Espírito Santo, bastam duas pessoas decidirem por ele, porque uma pessoa, ela não é a integridade do ser. Então, basta nós nos lembrarmos do Cristo, que é o irmão, que já somos duas pessoas oferecendo a paz ao Espírito, ao mundo. Ou basta nós nos unirmos a Jesus, que também já dará a paz ao mundo. Então, basta duas pessoas. Então, especialmente aqui, se nós nos lembrarmos do Cristo dentro do irmão, nós já nos lembraremos por duas pessoas para oferecer a paz ao mundo. Pois compreenderam, essas duas pessoas compreenderam a lei básica que faz com que a decisão seja poderosa e dá a elas todos os efeitos que ela jamais terá. Então, essa decisão, ela é muito poderosa. Todos os efeitos que ela jamais terá, porque, na verdade, ainda é um sonho aqui, mas é o sonho feliz, é o mundo real. Bastam dois. Esses dois estão unidos antes que possa haver uma decisão. Então, duas pessoas, quando pensam, quando decidem pelo Espírito Santo, isso é tão poderoso que muda o mundo. Por isso que a arca da salvação também é sempre a dois. Permite que esse seja o único conselho que manterás em mente e terás o dia que queres e o darás ao mundo porque o tens. Permita que permaneça só vendo Cristo no irmão, escolhendo pelo Espírito Santo, e assim terás o dia da fluidez que o Filho de Deus tem todo direito. O teu julgamento terá sido suspenso no mundo pela tua decisão em favor de um dia feliz. E assim como a recebeste, assim tens que dar. Assim também ofereceremos alegria ao mundo, porque nós a recebemos. Então, estas são as regras para nós mudarmos nossa mente, para fazermos esse novo começo. E Jesus dedica, então, esse capítulo inteiro a continuar a nos conduzir nesse conhecimento e na razão de como que podemos, de fato, escolher pela liberdade do Filho de Deus, ao invés de ser prisioneiros do ego. E por isso, na próxima sessão, vamos ver sobre o livre-arbítrio, o que ele de fato significa. Mas para hoje, então, nós concluímos aqui essa sessão e temos agora o nosso horário de interação. Alguém gostaria de colocar algo? Antes, então, vou ler aqui da Dayana no chat. Me sinto assim na minha rotina, em um sonho feliz, pois passei quase 40 anos me atacando e ao chegar no 100, fui contemplada com a paz quando decido pelo amor. Consigo sair cada vez mais rápido da ilusão.
Que bom, Daiana, e realmente é para isso que Jesus nos deu esse curso, para nós primeiro atingirmos o mundo feliz, o sonho, o mundo real, o sonho feliz, para que a nossa mente esteja em paz, porque só uma mente em paz pode se lembrar do seu ser, do Cristo que nós somos. Deus pode nos alcançar aqui na ilusão quando não houver mais conflito na nossa mente. Que bom que você captou isso e pratica isso, Daiana. Alguém mais gostaria de falar ou colocar algo aqui na nossa interação? Bom, pessoal, o silêncio sempre me diz que é hora de nós continuarmos nesse pensamento, por isso eu vou encerrando aqui a nossa gravação e realmente permanecendo na escolha do Espírito Santo para ver o mundo tal qual o mundo real é, um mundo que não conflita com a nossa realidade, com o céu.